Programador Live falando, vamos lá, mais um aprendendo a linguagem PHP. Para que eu preciso disso? Então, vamos ser direto ao assunto. É para você desenvolver sites. Esse é o principal foco do PHP. Ele foi criado por Rasmus Lendorf em 1994, ele desenvolveu e liberou o primeiro uso em 1995. O PHP ele é a linguagem de programação mais utilizada para site. Tanto o Facebook utiliza, o WordPress, Magento. Magento é muitos sites de e-commerce, utiliza Magento por trás, utilizam essa tecnologia. Né? No começo, o nome era Personal Home Page Tools, depois foi alterado para PHP Hypertext Preprocessor. Ele é uma linguagem interpretada. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que ela é demandada, ele faz a ação e responde para uma página. Ele serve para retornar páginas dinâmicas para a web. O que é isso? Quando você vê um conteúdo, por exemplo, no Facebook, ou quando você vê um site de notícias, esses conteúdos eles são dinâmicos, eles não são estáticos, eles mudam em todo momento. Então, para isso, existem as páginas dinâmicas. E se você consegue isso com diversas linguagens. E a PHP é a mais utilizada no mundo. Então, realmente, você tem um mercado amplo quando você entende a linguagem PHP. Ok? E como que eu faço? O que eu preciso? Você precisar de algumas coisas. Quais elas? Servidor web, você vai precisar. O que é um servidor web? Quando você faz um acesso em um site, esse site está hospedado do outro lado em um servidor web. Né? E aí nós temos Apache, nós temos Nginx, né? Que são os principais. O Nginx é para performance, ele foi criado para dar performance, ou seja, ele dá muita agilidade no retorno da sua página. Certo? O que mais que você vai precisar? PHP, né? Que é o Preprocessor, ele que vai fazer as análises e vai te retornar a informação. O que mais? Um banco de dados, se você quiser retornar informações e inserir informações. E você vai precisar de um editor de texto ou uma IDE. IDE, ele é um editor de texto mais avançado. Ele tem ferramentas para te auxiliar e facilitar na sua criação do seu site. Vamos começar por isso aí? Vamos para a prática? Eu vou passar para vocês aqui a criação pelo Champ. Champ, ele já instala automaticamente o servidor web, já instala para mim o PHP, já instala para mim o banco de dados. E como editor de texto, eu vou mostrar para vocês como instalar o Visual Studio Code. Gratuito, dá para você instalar tanto em Windows, quanto em Mac, quanto em Linux. Ok? O Champ também. Então, começamos lá. Como que eu faço? Primeira coisa, Champ. Você vai ter esse site aqui, ó, apacheprend.org. Você vai clicar nele, aí ele te fala qual que você quer baixar para Windows, para Linux, para Mac. Eu vou colocar aqui para Mac. Ok? Seu download, ele vai pedir onde você quer instalar. Vou colocar, por exemplo, no meu desktop. Ele está baixando o programa. Para nós adiantarmos, eu já baixei o arquivo para adiantar para vocês, tá? Eu tenho aqui, dentro do meu desktop, já tenho ele baixado aqui, ok? Vou dar um duplo clique nele, ele já me abre aqui, vou clicar. Se vocês tiverem Windows, o visual é um pouco diferente, mas é next, 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 finish, ou seja, continuar, 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 terminar. Em português, melhor ainda. Ok? Eu já instalei o Champ, tá? Eu só estou clicando aqui, mas eu já instalei o Champ. Não vou precisar instalar novamente. E nós vamos agora instalar o editor que nós vamos precisar. O editor de texto, então, Visual Studio Code. Vou clicar aqui, Visual Studio Code.
Aí ele tem algumas opções, eu vou clicar aqui, ó. Ele já começou a baixar o arquivo, já está baixando aqui o arquivo para mim. Esse aqui eu também já instalei. Ele está aqui. Eu vou gravar ele na minha pasta de aplicativos. Ok. Então, vamos lá. O Champ, deixa eu abrir aqui para vocês conhecerem como que funciona. Então, eu vou pegar aqui. Ok? Estou com o Champ aqui. Aberto. Vou dar um Start. Para ele iniciar. Está iniciado. E vou subir o serviço do Apache. Apache é o servidor web. Subi o serviço do Apache. Eu vou aproveitar também falar que eu quero na porta 8080. O que quer dizer isso? Quando eu vier aqui no meu navegador, eu vou escrever assim, ó, localhost 2.8080. Ele me trouxe, se ele retornar a página do Apache, está ok. Você instalou corretamente, o Apache está instalado. Ok? O que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, montar o volume e clicar em Export. Ele me carregou todos os arquivos que eu tenho no meu Champ. Então, que pastas são importantes aqui? A pasta mais importante é uma pasta chamada htdocs. Aqui que você vai criar o seu site. Tá? Então, vamos criar aqui nosso primeiro site. Vou entrar na pasta htdocs e vou criar uma nova pasta falando PHP primeiro site. Meu primeiro site. Ok? Então, por enquanto, não tem nada no conteúdo desse site. Ok? Agora eu vou abrir para vocês o Visual Studio Code, que é o editor. Para nós fazermos, nós podemos fazer até no bloco de notas, só que com o editor facilita muito mais para a gente. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar um editor para facilitar nossa vida. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é clicar em Abrir, Pasta, e escolher aquela pasta onde está o nosso projeto. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos obter informação e pegar qual que é o caminho daquela pasta. Para facilitar, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui um facilitador, colocar aqui, eu quero que essa pasta esteja aqui. Aqui, pronto. Aí eu clico, já cai naquela pasta. Aqui, ó, PHP, meu primeiro site, ok, e damos um abrir. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui uma página falando que nós estamos naquela pasta. E aí, por onde eu começo? Vamos criar a estrutura mínima de um site. O que é uma estrutura mínima? Todos os sites vão ter essa mesma estrutura, mínima. E depois você vai colocando outras características, tá? Hoje é uma aula introdutória, então nós vamos bem do básico. Nós vamos aprender o mínimo nesse momento. Então vamos pegar aqui, criar um arquivo novo. Ele vai se chamar assim, ó, index.php.
Por que se chama index.php? Quando você tem uma página PHP, ele tem que ter a extensão PHP para que ele seja reconhecido e interpretado pelo PHP, tá? A estrutura mínima, eu coloquei aqui para vocês. Estrutura básica de um site. Então, nós vamos pegar aqui, nós vamos pegar este código aqui, e eu vou explicar para vocês em detalhes cada uma dessas linhas, para não ficar dúvida. Primeira linha, underline doctype HTML. Essa linha serve para identificar que este arquivo é um arquivo HTML. Esse daqui já é o layout, o último layout que nós temos, que é o HTML versão 5.0. A segunda linha, HTML lang igual a PTBR, quer dizer que este site está em português do Brasil. Por isso que é PT-BR. O read são informações iniciais que eu posso colocar no meu site. Por exemplo, o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando um title. O title é o título que aparece lá em cima. Quando você acessar qualquer site, você vê que tem um título lá em cima. Ele pega desta propriedade, desse tag chamado title. Aqui você pode ter muito mais outras informações, tá? Eu estou colocando só a estrutura básica, e depois nós vamos aumentando, ampliando a gama de tags que você pode utilizar. E aí nós temos a parte principal, que é o body, ou seja, o corpo do meu site, né? O que eu vou mostrar no meu site? Por exemplo, eu posso pegar aqui, criar um parágrafo, que é uma linha, né? Quando nós colocamos a tag P, e falar assim, meu primeiro site. Posso colocar isso e executar esse site. E vai aparecer meu primeiro site lá no navegador. Tá? Só que como o nosso foco principal é o PHP, então vamos começar já falando um pouco do PHP. Como que eu faço para colocar uma instrução PHP? Eu coloco sinal de menor, interrogação, PHP, espaço, e coloco o comando que eu quero fazer. Hoje nós estamos com um comando bem básico, é como escrever na tela. Para escrever na tela, todas as pessoas que aprendem programação aprendem com Olá Mundo, ou seja, como escrever Olá Mundo em qualquer linguagem, C, PHP, Pascal, Delphi, C Sharp, e Python e assim por diante. Tá? Só que eu vou colocar uma outra frase. Essa parte é PHP, para vocês até identificarem que isso daqui é a parte que o PHP está interpretando. Ok? E eu coloco entre aspas duplas ou aspas simples. Existe uma grande diferença entre os dois. Não é nessa aula que eu vou passar, mas nas próximas aulas eu vou explicar qual é a diferença entre aspas duplas e aspas simples, tá? E eu fecho com sinal de interrogação e sinal de maior. E para terminar um site, você sempre coloca o fechamento do body e o fechamento do HTML. E como eu sei que isso está funcionando ou não? Eu vou vir no navegador e vou colocar o nome que nós demos para o nosso site, que é o quê? PHP, meu primeiro site. PHP, meu primeiro site. E importante, localhost quer dizer o quê? Que é o seu computador, ou seja, ele não está na web, esse site está no seu computador. A porta 8080 que eu coloquei aqui é que nós definimos dentro do Champ que 8080 acessa o localhost 8080 acessa o site da porta 80. Então, por isso que nós estamos fazendo dessa forma. E depois nós colocamos o nome da pasta, certo? Meu primeiro site. Damos um Enter. Já apareceu aqui as duas linhas. Uma escrito em HTML
o meu primeiro site, e a outra escrito dinamicamente. Eu poderia pegar de um banco de dados, eu poderia pegar de uma API em outra empresa, ou seja, comunicações entre empresas é muito feito utilizando PHP, vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, é importantíssimo entender essa diferenciação. Eu passei a estrutura básica de HTML, nós vamos aprender mais um pouco de HTML depois, só que o foco principal é a linguagem PHP. Lembrando que é a mais utilizada no mundo para a parte de web. Então, realmente é essencial, caso você queira entrar para a carreira de programação, saber a linguagem PHP. Aqui eu coloquei alguns sites só para nós recapturarmos. Depois que eu instalei, o que eu faço? Né? Eu coloquei até aqui um desenho para vocês. E aí? Né? Qual que é o próximo passo? A estrutura mínima do PHP é sinal de menor, interrogação PHP, depois você coloca os comandos que você quer e fecha o sinal com interrogação maior. Né? Para escrever na tela, olá Brasil, estou aprendendo PHP, eu poderia fazer desta forma que nós temos aqui. Estrutura básica de um site, nós já vimos na prática, só estou recapitulando, TalkType informa que é um site, HTML informa qual é a linguagem do site, Title informa qual que é o título, né, o que aparece lá em cima na hora que você acessa um site. Depois vem Body, você informa, ali é a principal parte do nosso site, é o corpo. E depois eu coloquei como que eu colocaria uma instrução em PHP. Esse é só o começo, né? Então, vai ter diversas aulas. PHP é uma linguagem muito extensa, não tem como explicar tudo. Nós vamos passar com os principais temas, as principais partes, né, para que você tenha o conhecimento e consiga já desenvolver sites realmente. Né? E vamos aprofundando aula após aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, deixa seus comentários, ativa o sininho e até a próxima aula.